Todo ser humano precisa de salvação. E o que é a salvação? É o homem receber o livramento do juízo que ele já está, da sentença sobre a vida dele na eternidade. O que é a salvação? O homem ser livre do juízo eterno, que chama-se a condenação, aonde o homem vai para uma eternidade sem Deus, aonde ele vai estar recebendo punição por causa do pecado. O homem precisa ser salvo desse destino eterno. E só quem pode salvar é Jesus Cristo. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é bem nítido, explícito na Bíblia. Mas os homens ignoram essa verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus vai dizer em João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Você tem que crer na verdade que Cristo trouxe, o Evangelho. Não é no que ensina essas doutrinas aí, da escatologia consumada, doutrina da igreja A, da religião B, do pastor, do teólogo, calvinista, arminiano, seja cristão. A única doutrina é uma só doutrina, irmão. Não existe diversidade de doutrina em relação à verdade do conhecimento do homem para ser salvo. É pela doutrina de Cristo, fazendo isso que salvarás. Seja prudente em buscar, andar e conhecer e ser instruído pela doutrina de Cristo. A única doutrina é uma só doutrina, irmão. Cada religião, cada igreja tem sua doutrina paralela. Tem seus meios de salvação adicional. A doutrina de Cristo não ensina isso, irmãos. O homem precisa ser salvo, o homem está condenado. É importante que o homem tenha essa consciência. É isso que o Evangelho mostra. O Evangelho mostra a miséria, o juízo, a condenação do homem. E ao mesmo tempo, o Evangelho mostra o caminho, a esperança, a porta, a saída, o meio de salvação. Para o homem sair dessa sentença, dessa situação. Foi o próprio Jesus quem disse isso, João 5,24. O homem precisa crer nele para quê? Para que eu preciso crer em Jesus? É para viver uma vida de bonzinho na religião? É para me julgar melhor do que os outros, porque eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo? É para querer ser mais santo do que os outros? Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos crer em Jesus para ser livre do juízo, não ir à condenação. Foi o que Jesus pregou, João 5,24. Quem crê nele tem a vida eterna. O homem está sem a vida eterna. O homem está com a condenação eterna. O homem está indo para o juízo eterno. O homem está se conduzindo para uma eternidade sem Deus. Vida eterna não é dentro do salão do reino. Não é guardando a doutrina da Congregação Cristã do Brasil. Não é vivendo dentro da regra da Adventista do sétimo dia. Não é dentro de igreja assembleia que diz que é de Deus. Vida eterna não é dentro de igreja ou praticando regra e norma, doutrina de igreja nenhuma. A vida eterna é em Cristo, para quem nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que a palavra revela. Por que é que os homens ensinam diferente? Coloca tanto fardo, tanta regra, tanta norma, tanta obrigação para o povo viver, senão não é salvo. O Evangelho não ensina isso. Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. O homem só vai ter quando crê nele. Aí Jesus vai dizer, não entrará em condenação. Jesus está mostrando o futuro dessa humanidade. E a juízo. Mas Jesus está dizendo, se crê nele, não vai a juízo. Não irá para a condenação. E ele termina dizendo assim, e passou da morte para a vida. Morte fala de separação. O homem está morto, separado de Deus, condenado ao juízo. Mas se ele crê em Jesus, ele passa da morte, da separação, para a vida com Deus. Vida fala de comunhão. Essa comunhão com Deus para o homem ter a vida eterna com ele. É por meio de Cristo. Então é para isso que nós precisamos de Jesus. Mas o diabo trabalha para distorcer, perverter, falsificando a verdade do Evangelho por meio dos conceitos religiosos, dos ensinos, das doutrinas pregadas pelos homens que dizem que é de Deus, dentro das religiões,
tirando o povo do único meio, do único alvo, da porta, do caminho, da verdade, da vida com Deus, que é por Cristo, em Cristo. O diabo leva as pessoas a entender que é nas igrejas, pelas igrejas. Está entendendo, irmão? Essa é a estratégia do diabo. Quantos estão ministrando essa verdade em defesa do reino de Deus, pregando a verdade do evangelho? Quantos estão trabalhando em defesa da causa do princípio do evangelho? A gente vê aí os sábios, as pessoas debatendo e discutindo religiosidade, sabedoria teológica, teologia. A teologia de Deus é Cristo, irmão. Essa teologia do homem é maldita. O povo está aí discutindo sabedoria, porque o hebraico, o grego, porque é teólogo, é doutor, é bacharel. O povo está aí distribuindo seus títulos de diploma, mostrando seus anéis de formatura de teologia. Eles não estão preocupados em defesa da verdade do evangelho. Cada um quer defender a sua postura, o seu perfil, a sua posição, a sua vaidade. Para defender o evangelho tem que se desgastar, tem que se expor. Foi o que fizeram os apóstolos. Eles precisaram se expor. Eles precisaram ir para uma zona de desconforto para pregar a verdade diante desse mundo que é dominado por Satanás. Tem que sofrer perseguição. Tem que padecer. Porque você vai enfrentar o sistema. Vai desagradar os homens. Mas nós temos que buscar seguindo, agradando a Deus e não aos homens. Aprovando o que é agradável a Deus. Pregando a verdade, aborrecendo as trevas que está na mentira do diabo. Pregar o evangelho é se expor. É sair da zona de conforto e ir para o desconforto, irmão. O povo está aí dentro da sua conveniência, da sua satisfação, do seu bem-estar, pregando suas filosofias, seus sermões bonitos de santidade dentro das suas igrejas. Ninguém incomoda ninguém. Cada um no seu quadrado religioso igreja. Cada um na sua religião. Cada um com o seu público, com o seu negócio, com o seu comércio, ampliando as suas igrejas, o seu sistema religioso. Eles estão preocupados com isso. Eles não estão a trabalho do reino de Deus para formar o povo discípulo de Cristo, para levar o povo a Cristo. Eles estão preocupados em formar o povo discípulo deles, dentro da religião deles, para levar o povo para as igrejas deles, para fazer do povo o negócio dele, para o povo manter o funcionamento do comércio deles. É isso, irmão. Não seja negócio de homem. Esses homens enganadores, fraudulentos, falsificadores da palavra, da verdade, do evangelho, usado por Satanás, pregando doutrina de demônios. Aqui é a palavra, irmão. Se você quer conhecer a verdade, você tem que ser prudente para buscar aonde está sendo pregada a verdade. Então o trabalho do diabo é tirar as pessoas da verdade. Agora, como é que ele faz isso? Ele não faz isso dizendo, saiam de Deus, venham para o diabo, venham para mim. Ele não faz isso assim. Ele trabalha com sutileza. Ele trabalha de uma forma subliminar. Ele coloca a armadilha para você cair nela sem você perceber que ali tem uma armadilha. É por isso que a gente tem que estar sendo conduzido pela luz de Deus, para não cair nas armadilhas de Satanás. Só podemos ser livres e libertos da prisão e das armadilhas de Satanás se estivermos guiados na luz, estando na luz, que é Jesus, a sua palavra. Aonde você está? Quem é o teu guia, teu oráculo, teu mestre, teu guru? Quem é o teu pastor que está instruindo, conduzindo? De quem tu estás aprendendo? Essa é a pergunta que tem que trabalhar aqui, ó, no seu entendimento, para você despertar. Vá aprender de Cristo, vá ser guiado por Cristo. Ele é a luz, Ele é o pastor, Ele é o mestre, Ele é o guru, Ele é o oráculo. É por Ele que temos que ser guiado, conduzido e instruído e dele aprender. O que é que os homens estão ensinando aí? É muito teólogo trazendo doutrinas diferentes, ensinando novidade, trazendo revelação, trazendo visão, trazendo novas interpretações e o povo se perdendo cada vez mais de Deus. O evangelho é simples e objetivo. O evangelho tem que ser pregado de uma forma simples, como está ali revelado na palavra, para que todos compreendam
do ignorante ao intelectual, do analfabeto ao culto. O evangelho é simples. Quem complica são os homens que criam sua sabedoria para pregar uma mensagem tão simples e não pregam a mensagem. Falsificam e deturpam a mensagem do evangelho, tirando o povo do conhecimento simples para uma vida dirigida a Deus. Essa vida dirigida a Deus não é por meio de igreja ou religião nenhuma. É por meio de Cristo, andando por Ele, guiado na direção da palavra dEle, onde Ele nos instrui. Meus amados irmãos, o diabo tem trabalhado, é o que eu digo sempre. O maior número de pessoas que vão para o inferno não é o de prostitutas, não é o dos ladrões, não é o dos bêbados, não é o dos idólatras. O maior grupo de pessoas que vão para o inferno, para a eternidade sem Deus, é os religiosos. Quando eu falo religiosos, é todo o conceito religião. Evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová, todas elas, do Brasil e do mundo. Porque são diversas, milhares de religiões, onde seus seguidores estão lá devotando, consagrando suas vidas como se fosse a Deus pela religião, não por Jesus, pela palavra. O maior número de pessoas que vai para o inferno são os religiosos. Porque para o céu, o caminho é Jesus, não é outro meio, não tem outro meio. Para o céu, não é quem é bom. Alguém disse assim: ô irmão, quem é que está no céu e quem é que está no inferno? Alguém, no entendimento natural, privado da verdade de Deus, ele entende assim: não, aquele cara matou, aquele cara roubou, aquele cara estuprou, ele morreu, foi para o inferno, porque ele merecia o inferno. Aí alguém diz assim: não, aquele ali era religioso, era da igreja evangélica, era da igreja católica, era uma pessoa de bem, era um homem de Deus. Aquele não roubava, aquele não matava, aquele não fumava nem bebia, era direto na igreja, esse foi para o céu. Quem disse isso a você? Isso é o que você vê na sua visão, mas a verdade de Deus não é essa. O céu não é para quem não mata, nem rouba, nem fuma. O céu não é para quem vive dentro de religião nenhuma. O céu não é para quem faz bondade ou caridade. Se o homem faz bondade ou não faz, ele já está destinado ao inferno. Se o homem mata ou não mata, ele é um pecador, já está condenado ao inferno. O céu é para todo aquele que crê em Jesus Cristo e é lavado e remido pelo seu sangue para ser justificado e purificado da sua culpa, do seu pecado e ser aceito e recebido diante de Deus para estar na comunhão com Deus, para ter a promessa do céu. É para quem crê em Jesus Cristo. Não é para quem está dentro de igreja sendo bonzinho. Isso tem alguma dificuldade para entender isso, irmão? Isso é o que a Bíblia revela, irmão. Eu não estou aqui falando do que eu acho, do que a minha religião diz. Eu estou aqui trazendo esclarecimento do que o Evangelho revela. O Evangelho revela isso. Tem gente que acha porque o cara é da igreja evangélica, morreu, eita, era um evangélico, foi para o céu. Por quê? Porque era evangélico. Eita, foi para o céu porque era católico. Porque era católico? Eita, foi para o céu porque era bonzinho. Quem disse isso? Se não creu em Jesus, essa pessoa, ela pode estar dentro de igreja evangélica, praticando obra de caridade. Se morrer, vai para o inferno. Para o céu é para todos aqueles que morrem em Cristo. É o que está escrito lá em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Porque esses que morrem no Senhor é quem vão estar em descanso lá no céu, aguardando o dia da ressurreição, que vai ser para os que morreram em Cristo, não dentro de igreja ou religião nenhuma. 2 Tessalonicenses 4,16. Diga aí, amigo. Vocês estão entendendo isso? Portaria. Tá bom, dona Regina, amém. De nada. Amém. 0072, irmão. Vai de cá. Nada, amigo. Eu estou aqui no trabalho, mas estou ministrando a palavra. Então, para finalizar, enquanto você não conhecer a verdade do Evangelho, você vai viver preso na mentira de Satanás.
privado da verdade de Deus, impedido de chegar a Deus, porque você não vai chegar a Deus por meio da tua virtude religiosa, da tua obra religiosa, da tua vida de usos e costumes de tarefa e formalidade religiosa. Você não vai estar livre do juízo e da condenação dentro da promessa de Deus por meio dessa tua igreja, porque tu é batizado, porque tu é membro, porque tu é praticante. Se você não tiver o entendimento do que o Evangelho revela, você é mais um perdido no meio dessa multidão que acha que é salva. Muitos estão mortos pensando que estão vivos. Então você precisa conhecer a verdade, essa verdade que liberta. Foi o que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o diabo, ele prende a humanidade na mentira, privando o povo de Deus na mentira, a mentira religiosa. A principal mentira de Satanás, por onde vai levar muita gente para o inferno, é a mentira religiosa. Então, meus amados irmãos, que Deus continue abençoando todos vocês. E eu, mais uma vez, vou encerrar esse trabalho de esclarecimento, lembrando a você que eu estou sempre aqui, entrando e ministrando o esclarecimento da verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu estou sempre aqui nessa página do evangelista Wellington Ramos. Entra aí, compartilha aí os vídeos, tem vários vídeos de instruções com vários assuntos e esclarecimento que você precisa conhecer para iluminar a tua mente. Então, pode baixar os vídeos que está aí ao público e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Quero mandar aqui a paz do Senhor para Itacoatira, Elma Maris, Maria Tati, Claudemir Barros. Obrigado a vocês, meus amigos que entraram ao vivo aqui, colocaram o comentário, glória a Deus e etc. O nosso irmão Claudemir Barros colocou amém, amém. Então que Deus abençoe. Vamos trabalhar o conhecimento. Vida com Deus. Vou encerrar. Olha, escute isso que eu vou lhe dizer agora. Vida com Deus não é dentro de tarefa e obra religiosa. Vida com Deus não é por meio de formalidade religiosa. Vida com Deus é por meio do entendimento, do conhecimento. É preciso conhecer, entender para ter a vida com Deus. E esse conhecimento, esse entendimento é pela verdade do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que muitos estão apartados da vida com Deus por causa do entendimento entenebrecido, a ignorância e a dureza do coração, por não receber a palavra de Deus. Por onde vão ter o entendimento e o conhecimento para a vida com Deus? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Escuta aí e vai ler. E vai meditar no que isso nos ensina. Paulo vai dizer: Timóteo, tu desde pequeno conheces e sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Observe que para você ter a salvação, é preciso conhecimento. E esse conhecimento é pela palavra de Deus, que nos dá o conhecimento da salvação. E salvação essa que é pela fé em Jesus Cristo. Não é por igreja ou religião nenhuma. Então, mais uma vez eu termino aqui, porque eu vou agora entregar essa pizza, né, que chegou para o morador. Já concluí aqui mais um momento de esclarecimento. Estou aqui no meu trabalho, eu sou porteiro, tá bom? Não sou de nenhum ministério, não tenho ligação e nem sou propriedade, nem membro e nem produto de nenhuma instituição religiosa. Se você perguntar de qual igreja você é, irmão, eu sou membro da Igreja de Cristo, sou um membro do corpo de Cristo, estou a trabalho do reino de Deus sobre o governo, a autoridade de Cristo na minha vida, pregando e levando a verdade do Evangelho. O meu compromisso é esse: ministrar o Evangelho para toda criatura. Esse é o meu trabalho no reino de Deus. E eu tenho comunhão com aqueles que estão em Cristo, na fé. A minha comunhão não é principiada numa igreja, é principiada na luz, na verdade. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão não é por base de igreja, é por base da palavra de Cristo. Ele é a base da comunhão. É aí onde o Espírito Santo trabalha o vínculo da paz, a unidade da fé naqueles que estão em Cristo. Amém? E todos nós formamos um corpo, que é a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Então, eu sou membro da igreja de Deus, faço parte do corpo de Cristo, porque eu estou em Cristo.
e a palavra de Cristo está em mim, e eu estou levando essa palavra para vocês. Amém?